Olá, eu sou Fátima Mohamed Abrão. Venho trazer algumas coisas, algumas notícias da minha história. Não sei se vou de antes para agora ou de agora para antes, mas em resumo, a gente tem uma série de histórias bastante gratificantes, tanto na área da arte pictória e escultural, como também de desenho de modelo vivo, de retratos de pessoas ao vivo, nas praças, nas feiras. E então a arte tem na nossa vida raízes profundas, mas também a literatura, também a reflexão filosófica, também a mística. A gente tem uma felicidade incrível de ter tido oportunidades para estudar autores medievais, inclusive. Então, é uma vida de muito trabalho, de muito estudo, mas também de grandes gratificações, né, pessoais, assim. Nossa história na arte começou dentro de casa, como quase todo mundo, né? Minha mãe fazia de tudo, cortava, pintava, lavava, cozinhava, todas as coisas que ela fazia com um profundo amor, muito carinho, e nós sentíamos isso na pele, né? Isso era a nossa razão, digamos assim, de maior alegria naquela casa, porque a casa era muito simples, muito modesta, ali nas Mercês, na Rua Jacarezinho, em Curitiba, onde eu nasci, onde eu me criei, e passei 20 longos anos da minha vida. Então, nossa paróquia, né, das Mercês, nossas irmãs do colégio do Instituto Nossa Senhora das Mercês, nossas irmãs do hospital, nossas irmãs da Escola Catarina Laboré, enfim, nossa vizinhança ali, né? Imagina isso na década de 60, 70, né? Tempos ainda em que o tempo era um pouquinho mais elástico, né? Mas, enfim, acabamos, como se diz assim, aprendendo alguma coisa de pintura com a irmã Juliana Tartas, da Escola de Enfermagem. Depois participamos de um grupo mais tarde, onde tinha Cláudia Lara, Cristiane Coelho, Alfredo Gomes, filho, Maria Bittencourt, enfim, algumas experiências de coletivo na arte e algumas experiências também individuais, né? Nossa primeira individual mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul, onde a gente esteve morando de 86 até 95, depois de 99, final de 99 até 2014. Agora estamos em Curitiba, né? De volta, viemos para Curitiba em 2017 e estamos aqui em São José dos Pinhais faz um ano, tentando construir um pequeno, um modesto espaço de ateliê e também de morada. Agora com o meu filho já criado, que eu tive em 75, e com a vida própria, né? Então, os sonhos são muito grandes. Nós estamos fazendo uma retrospectiva assim difícil para nós, porque a emoção é muito forte nessa área. Em todas, né, que as pessoas se dedicam, mas para a gente, especialmente para mim, é muito forte as coisas que nos aconteceram. Por exemplo, a gente retomar uma arte que a gente tinha com os alunos, que eu acabei dando aula no Instituto Nossa Senhora das Mercês, nas Vicentinas, ali, aos 18 anos, imagina. E tinha entrado na faculdade, nas Ciências Sociais, na Universidade Federal do Paraná, e também ganhei uma turma de terceira série ali no Instituto. E tinha uma professora de artes que vinha trabalhar com eles. E essa professora simplesmente introduziu na minha memória assim, afetiva uma delícia de trabalho que era papetagem, que eu nem sabia do que se tratava. Para mim era uma colagem.
como qualquer outra, né? Só que a cola de trigo que ela usava era uma coisa tão boa, porque aderia de uma forma tão justa, tão perfeita, né, nos objetos. A gente fazia nos potes de palmito, fazia bombonieres para as crianças darem para as mães no Dia das Mães. Era mais, digamos assim, aquela hora mesmo de inventar modas, né? Que eu fui recuperar depois, em 96, de uma forma torrencial, produzindo objetos de todo tipo. Eu produzi primeiro uma malinha para mim poder levar minhas coisas para o meu grupo de pintura de então, e depois acabei fazendo muita coisa. Eu desenvolvi mais de 100 tipos diferentes de objetos nessa técnica. Muito bem. Alfredo era o nosso colega de pintura, então ele veio nos provocar se não gostaríamos de fazer com esses anos de experiência que a gente estava desenvolvendo esse trabalho, se não gostaríamos de fazer um livro. Imagina, quem que vai querer um livro disso? Não, imagina. Mas a gente fez o projeto, a gente encaminhou para a Lei de Incentivo à Cultura e a gente foi aprovado. Só que nesse meio tempo, eu acabei voltando para o Rio Grande do Sul, 99, né? A resposta veio em final de 2000, aí depois nós tínhamos mais 2 anos de prazo para tentar fazer o projeto. Então, reencontrei uma amiga dos tempos de Colégio Estadual do Paraná. Aliás, diga-se, ninguém de nós nos reencontramos, todas as alunas da década de 60, da nossa época de 69, nos reencontramos em 2012, e simplesmente todas nós somos unânimes no sentido de que era uma escola de muita qualidade, uma escola pública de muita qualidade. A gente tinha para mim, né, a grande lembrança afetiva era a escolinha de artes do Colégio Estadual. Que coisa maravilhosa! Você poder espontaneamente ir lá fazer alguma coisa em barro, pintar, queimar lá mesmo, né? Pintura em guache, teatro, música e sei lá mais que tantas coisas que você gostasse de fazer, oferecido com professores, né, preparados para atender os alunos. Não tem como você descartar o grande manancial de educação que a arte contém. Como é que as pessoas podem imaginar uma escola sem um espaço para desenvolvimento das artes? Todas elas. Não dá para pensar isso, não dá. Tanto não dá que você vê o que os jovens fazem nas periferias por sua própria conta e risco, porque não há espaço para que eles façam isso, né? Para que eles se deem a liberdade de desenvolver-se. Nós temos que pensar nisso. Bom, enfim. Então, uma colega dessa época, amizade que durou para sempre, veio nos favorecer no sentido de ajudar, Rosângela Tramontini, nos ajudar a fazer o levantamento de recursos para o livro. E em 2002, nós estávamos lançando, em dezembro de 2002, numa festa incrível do Banco do Brasil, aquela Semana Cultural do Banco do Brasil, em pleno Centro Cívico de Curitiba, com uma pompa e circunstância, né? Fizemos oficina para 60 pessoas, a ideia era que fosse só para 15. Foi uma coisa, assim, simplesmente incrível na nossa vida. E dali para frente foram 10 anos trabalhando esse livro, só que daí a gente acabou voltando para o Rio Grande do Sul, porque não tínhamos condições de morar em Curitiba, sem trabalho, sem emprego. Tínhamos 1000 livros na mão, mas não tínhamos como nos sustentar aqui. Então lá a gente já tinha uma casa pequena montada e acabamos nos obrigando a voltar. E, na verdade, o Rio Grande nos alimentou e nos acolheu e como se diz assim, embalou em muitos anos, com grandes oportunidades, com grandes parcerias na arte. Eu tenho nomes incríveis para dizer para vocês, mas principalmente no trabalho produtivo, na disciplina, né? São pessoas muito disciplinadas, os gaúchos. Muito bem. 2002 voltamos para lá, daí só pudemos voltar para o Paraná, agora em 2017, já com bastante, como se diz assim,
idade, né, imagina, mas também com um certo conforto de um salário mínimo mensal, de uma aposentadoriazinha básica. E com isso daí, nós nos temos sustentado desde 2017 até agora, dentro do possível, enfrentando muitas dificuldades de saúde, de, como se diz, readaptações, de luto também, porque eu vim porque eu queria estar, de certo modo, mais perto do meu irmão que tinha um problema pulmonar bastante grave e esperava um transplante, mas que eu cheguei em março, em maio ele nos deixou. Muito bem, a partir de encontros, né, com as nossas amizades, também porque meu irmão tinha em sua posse como se diz, um diário do meu avô polaco, escrito em polonês, que estava fazendo em 2018 100 anos que ele tinha escrito esse diário. E ele era padeiro, ele foi padeiro, entre outras coisas que ele fez, ele também foi padeiro. Muito bem, nós chegamos à conclusão que nós podíamos fazer um projeto para a lei de incentivo, e fizemos esse projeto, e esse projeto foi aprovado, só que a gente não teve, como se diz assim, a, a possibilidade de levantar recursos, porque eram muitos que estavam na nossa frente à espera da mesma oportunidade. Muito bem. Isso começou a mexer com a minha parte polaca de uma forma muito forte, porque, de certo modo, eu nem conheci meus avós. Meu avô faleceu, minha mãe tinha 14 anos, minha avó no ano em que eu nasci, e minha mãe era filha única. Nossa família era muito pequena. Então, meu irmão já tinha falecido em 2017 e a minha mãe antes, em 2008. Meu pai era árabe e faleceu em 1983. Então, eu estava completamente só no mundo. Meu filho tinha ido para fora do país e eu tenho no Rio Grande do Sul um irmão mais velho que está radicado lá há mais de 40 anos. Mas assim, de repente eu me vi completamente só e isso foi um baile bastante difícil de encarar. Então a arte, né, fui para o Solar do Barão para aprender gravura, que era uma coisa que eu tinha assim na minha cabeça, fazer linóleo, não sei porquê. Aliás, eu sei. Eu vi e acompanhei alguma coisa lendo e estudando a obra deles, como se diz, os desenhistas, os gravuristas de Bagé. Então era Danúbio, era Glauco Rodrigues, era Sclier, era mais alguém que agora me foge à memória, que usaram muitíssimo magistralmente a técnica da linoleogravura, técnica da xilogravura, e até teve aqui em Curitiba, na exposição, na José Loureiro na Caixa, uma maravilhosa exposição do trabalho deles. Cores, lindo, lindo trabalho. Bom, eu, né, pensei, vou aprender. E achei um professor incrível, muito paciente comigo, porque um dos detalhes importantes é que eu sou monocular desde a adolescência, não tenho a minha visão esquerda, 10% apenas da visão. Então, imagina que eu tenho uma linha reta na minha mente. Não tenho, é tudo oblíquo, é tudo inclinado. O que eu vou fazer? Eu recorto e corto tudo torto, para quem tem as duas visões perfeitamente ativas, né? Bom, esse professor teve muita paciência, eu desenvolvi com bastante fúria e paixão meu trabalho lá no Solar, participei de uma exposição em 18, aquela exposição que ele já fazia tradicionalmente com os alunos, que era, como se diz, os portfólios, né? Bom, acabei entrando na Universidade Federal do Paraná para rever professores amigos, mas de repente também porque com certeza eu tinha coisas
muito sérias para aprender lá, e foram mais de 300 horas de cadeiras isoladas que eu fiz, que eu frequentei, de uma forma bastante imersiva, na teoria das ciências humanas, na filosofia, nas letras hispano-americana, introdução à literatura francesa, literatura brasileira, poéticas ameríndias. Nossa Senhora! Nisso daí eu produzi bastante desenhos de toda a ordem, que estão aí, como se diz, à espera de algum trabalho maior, tanto das figuras da literatura hispano-americana, como também dos colegas de classe, né? Mas outros ensaios também. De certo modo, a gente não consegue deixar de conciliar o trabalho da arte visual com a escrita. O que a gente vai fazer? Então, gravei uma série de vídeos do meu jeito, que eu preciso aprender a gravar, que eu ainda não sei como fazer isso, e que estão no YouTube. Fiz 3 blogs que eu alimentei desde 2011 até os dias de hoje. Então, se vocês forem lá e procurarem Fátima Ramos de Abrão no YouTube, vocês vão encontrar algumas, como se diz assim, algumas séries de produção que eu fiz, tanto em artesanato, como também em desenho e pintura. Agora a ideia é que a gente tenha a possibilidade de, como se diz, pensar um futuro, embora seja quase uma loucura da cabeça da gente, porque a gente aliás, a gente ainda não passou pela pandemia. Se vocês imaginarem que a partir de 2019 a gente se inseriu num grupo de escrita de próprio punho, que era para aprender a escrever contos, porque a gente imaginava o ambiente da biblioteca pública como a nossa nova sala de encontro, nosso novo laboratório de pesquisas e estudos. Na verdade, a pandemia veio e nós fomos todos para o virtual. Aprendemos muita coisa. Aprendemos mesmo. A gente não sabia nem que existia um Google Meet, né? Então, conhecemos muitas pessoas impagáveis. O professor Rafael Ginani é uma criatura incrível, a solidariedade em pessoa. Os colegas, né? Agora deve sair, imagina, uma coletânea onde a gente foi incluída pela solidariedade, pela bondade impagável de uma das nossas colegas. Não sei quando, deve sair agora. Então, quando eu penso assim, o que mesmo que eu perdi com a pandemia? É difícil de dizer, porque eu estando com 61 anos de idade, estando com uma série de altos e baixos, mais ou menos mais baixos do que altos, dificilmente eu vim vivendo uma vida de flauta doce. Então, a pandemia, o que ela fez? Ela me obrigou a ficar reclusa, mas eu já vinha vivendo a reclusão há muitos anos na minha vida. Você não desenvolve tua arte, seja ela qual for, em determinadas fases, se você não tiver recluso, se você não tiver num espaço de reflexão e de livre, como se diz, fluência dos teus sentimentos, né, das tuas habilidades. Então, eu trabalhei muito com jovens, como se diz, como voluntária. Hoje eu confesso que eu não tenho mais toda essa saúde. Preciso de um pouco mais como se diz assim, de organização da espécie de contribuição que eu possa dar, embora seja de muitas ordens, mas com certeza menos ligeira do que já foi, porque de fato a gente sente que precisa de um pouco mais de atenção nessa fase que a gente está. Agora,
rumo aos 70, né? Bom, uma das coisas mais marcantes, eu tenho que dizer para vocês, embora eu tenha visto bastante ligeiramente, eu tive uma excelente impressão da organização institucional que levou a cabo a Bolsa de Cultura aqui no Paraná. Eu fiz essa atualização, né, do Bolsa de Cultura Aldir Blanc pela Universidade de Ponta Grossa, 120 horas, amei. Muitas coisas que a gente tem experiência, que a gente tem vivência, sem dúvida nenhuma, mas foi um momento de imersão na qualidade da produção institucional do meu estado, e eu amei. Foi uma surpresa muito agradável. Existem, com certeza, muito mais possibilidades de serem desenvolvidas, exploradas, etc. Mas o trabalho que eles fizeram foi muito bem feito, eu gostei muito. Então, agora a ideia é 1000 coisas que passam pela cabeça da gente. Exposição de coisas que a gente trabalhou durante esses últimos 5 anos que eu voltei para o Paraná. Em certo modo, inserir a nossa, como se diz assim, meta de pesquisa na própria São José dos Pinhais, que é um lugar incrível. Embora minha mãe nos deixou esse pedaço de terra aqui onde a gente está, bem modesto, mas é nosso chãozinho, embora ela nos deixou e já estivéssemos aqui com essa propriedade desde 58, imagina, a gente não conhece São José dos Pinhais, eu não conheço, vou conhecendo agora, de viver aqui o cotidiano. Bom, então é difícil pensar por onde que nós vamos caminhar. Eu continuei pintando, né? Pintei recentemente um trabalho de retrato da mãe do Padre Paulo de Novo Hamburgo, que tem 86 anos e é uma alemoa incrível, pequenina, que capina, cria galinhas, e ele postou uma foto dela e eu fiquei apaixonada. Então fiz vários estudos da Dona Maria, acabei mandando para ele de presente uma pintura que ele presenteou ela no aniversário dela, e algumas fases desse trabalho não são tudo isso, mas tem fases que ficaram realmente bastante emocionantes. Eu chorei muito, sabe, de satisfação no dia em que eu recebi uma comunicação deles de que ela estava recebendo o meu trabalho e aceitando ele, né? Porque não é bem assim, né? Quem não nasceu para Michelangelo, né, não se estabelece. Então, a figura humana é a minha grande paixão, o rosto principalmente, porque eu não sei trabalhar do pescoço para baixo. O trabalho de escultura, o trabalho com papel. A comunidade, digamos assim, está me pegando numa fase mais lenta, mas não menos apaixonada, pode ter certeza. Eu quero agradecer demais essa oportunidade e desejar a todos que possam estar se candidatando que sejam bem-sucedidos. Um abraço, obrigada.